Olá, seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício que envolve custos, custo fixo, custo variável e custo médio. O exercício ele diz o seguinte: um produto tem um custo fixo de R$2.000 e um custo variável de R$40 por unidade. Determine a sua função custo médio e calcule o custo médio para 10, 100 e 1.000 unidades. O que nós vamos ver aí é um detalhe interessante aí das funções custo, né? Lembra que nós temos vários tipos de custo. Nesse caso aqui nós temos um custo fixo, que é aquele custo que independe da quantidade produzida. Vale lembrar aí que os custos fixos, eles são considerados fixos dentro de um determinado intervalo de tempo. Lembra que, por exemplo, se você aluga um galpão para produzir esse produto e tem um aluguel fixo mensal desse galpão durante um intervalo de tempo, nesse intervalo de tempo, esse aluguel fixo mensal é um custo que independe da quantidade produzida. Se você produzir mais ou menos, o aluguel é um valor fixo naquele intervalo de tempo. A longo prazo, todos os custos são variáveis, não existe custo que fique fixo infinitamente. Então nós temos um custo fixo e um custo variável. O que é o custo variável? O custo variável é o custo de fabricação, que você gasta por unidade, que pode ser matéria-prima, tem vários fatores que dependem da quantidade produzida. Matéria-prima, por exemplo, se você produzir mais, você gasta mais matéria-prima, produzir menos, gasta menos matéria-prima. E a partir dessas funções, a partir desse custo fixo e do custo variável, nós vamos criar um custo chamado custo total, e a partir daí o custo médio, e verificar o que acontece com esse custo médio. Vamos começar marcando aí o que é o nosso custo total. O nosso custo total, custo C, custo total em função da quantidade, é formado por uma parcela fixa, custo fixo, mais um custo variável que depende da quantidade. Então isso vai nos dar o custo total de fabricação, a função custo total, o custo total de fabricação desse produto. E o custo médio? Então nós vamos ter um custo, um custo C médio, vou chamar aqui de CM, que depende da quantidade, que é simplesmente o custo total, que depende da quantidade, dividido pela própria quantidade. Se eu produzo 1.000 peças, eu quero saber o custo médio para cada uma dessas 1.000 peças. Então eu pego o meu custo que eu usei, meu custo para as 1.000 peças, divido por 1.000. Vou ter o custo para cada uma delas. Então essas são as funções que nós vamos usar. Se nós começarmos a montar as nossas equaçõezinhas, o custo total, lembra que o nosso custo total em função da quantidade Q, ele é uma parcela fixa, que é o nosso custo fixo, que é de R$2.000, mais um custo variável, que depende da quantidade produzida. Nós gastamos R$40 por unidade produzida, então mais R$40 por unidade, vezes a quantidade que é produzida. Perceba que o meu custo ele é muito influenciado pelo custo fixo, que se eu produzir apenas uma unidade, eu vou gastar R$40 para produzir essa unidade. Mas o meu custo total é de R$2.040, certo? Se eu produzo 2 unidades, eu vou gastar R$80 na produção dessas 2 unidades, mais os R$2.000 de custo fixo. R$2.080 na produção de 2 unidades. Então nós temos aí uma função custo total. A partir do custo total, nós vamos montar o nosso custo médio em função da quantidade Q, que é simplesmente a razão entre esse custo total, que é 2.000, mais 40 vezes Q, e a própria quantidade produzida, a própria quantidade Q. Se eu tenho 1.000 peças produzidas, eu tenho o custo das 1.000 peças, o custo total, eu quero saber o custo diluído para cada peça. Então eu pego esse custo total e divido por 1.000. Se eu tenho 500 peças, divido por 500 e assim por diante.
Só que aqui nós vamos fazer algumas continhas, né? Perceba que nós podemos fazer o seguinte aqui, ó, isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... Nós podemos separar as parcelas, né? Lembra que é uma soma, então, o denominador é o mesmo, né? Então eu separo as parcelas, que é o R$2.000 de custo fixo, mais 40 vezes Q de custo variável, e divido por Q, né? que vai nos dar uma simplificação. Então nós temos aqui, ó, essa quantidade aqui desaparece, e o nosso custo médio vai ser 2.000 dividido pela quantidade Q, mais, né, 40Q porque simplificou, mais 40. Então essa é a nossa função custo médio. Então o custo médio é dado por essa função. E aí nós temos alguns detalhes, né? Perceba que você ganha, né? Você ganha produtividade, você reduz os seus custos médios se você aumentar a sua produtividade, porque você divide o custo fixo em uma quantidade maior de parcelas. Por unidade continua sendo 40. O que você ganha, o que você reduz custo médio, que chama ganho de produtividade, é redução, né? Redução da parcela correspondente ao custo fixo. Perceba que para 10 unidades, o seu custo médio para uma quantidade Q de 10 unidades, ele é igual a 2.000 dividido por 10, que é a quantidade, mais 40. O seu custo médio para 100 unidades, ele vai ser igual a 2.000 dividido por 100 mais 40. O seu custo médio para 1.000 unidades, ele vai ser igual a 2.000 dividido por 1.000 mais 40. Perceba que ele tem uma parcela fixa, que é o custo de fabricação. Isso você não ganha no custo médio, mas se você pegar o seu custo fixo e dividir por quantidades cada vez maiores, você ganha nessa parcela aqui. Perceba que se você produzir só 10 peças, o custo médio de fabricação de 10 peças é 2.000 dividido por 10. Né? Você vai cortar um zero aqui. Então, 200 mais 40, né, o seu custo médio na produção de 10 peças é de R$240. Se você aumentar a sua produção de 10 para 100, você vai reduzir aqui, olha, 2 zeros aqui. Então, você vai passar a ter um custo médio de 20 mais 40, R$60. Se você aumentar a sua produção de 100 para 1.000, né? Então 2.000 dividido por 1.000, vamos cortar 3 zeros aqui, 2 mais 40, R$42. E assim por diante. Perceba que você vai reduzindo, né? Vai reduzindo o seu custo médio. Isso tem um valor limite, né? O valor limite é exatamente o seu custo de fabricação, né? Seu custo de fabricação por unidade. Perceba que isso pode ser representado graficamente, né? Nós temos uma curva característica desse custo médio, que é uma hipérbole, né? No caso, uma função desse tipo aqui, ela é representada por uma hipérbole com um limite, né, dado por uma assíntota horizontal. Vamos ver como é que fica isso. Nós temos aqui os eixos x, y, né? O eixo x, que é horizontal, representando as quantidades produzidas, e o eixo Y representando o custo médio de fabricação. Perceba que o custo médio ele não existe com a quantidade igual a zero, né? Para Q igual a zero, essa divisão aqui não existe. Mas para Q igual a 1 existe, que é o 2.000 mais 40, 2.040. Então nós temos um ponto inicial aqui, olha, um valor bem alto. E ele vai, conforme você vai aumentando a quantidade produzida, ele vai reduzindo, mas ele tem um valor limite, que no nosso caso aqui, desse exemplo, corresponde a R$40, tá? Essa linha aqui
representa o valor limite para as reduções do custo médio. O seu custo médio teria aproximadamente esse formato, né? Ele começa num valor bem alto, reduz rapidamente, ó, formando uma curva, né? E vai ter esse aspecto. O aspecto de uma hipérbole. Perceba que a partir de um determinado ponto já não compensa mais aumentar a produção, né? Porque as reduções no preço, né? As reduções do preço quando ele se aproxima de 40 são tão pequenas que não compensa mais aumentar a produção pensando em ganhar, né? Ganhar produtividade com a redução do custo médio. Então essa aí seria a representação gráfica da curva do custo médio para essa situação desse exemplo, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Deixe um like, é importante. Obrigado.